Ao celebrarmos o Sábado Santo, nós nos encontramos com um dia litúrgico. Por quê? Porque a liturgia que nós tínhamos para celebrar era da sexta-feira e agora a próxima será já do domingo de Páscoa com a Vigília Pascal. E, no entanto, exatamente aqui, este vazio litúrgico é que dá todo o significado deste dia especialíssimo. Por quê? Trata-se de um dia em que a Igreja, imitando a Virgem Maria, se posta diante do mistério do sepulcro de Cristo para meditar e colher todo o significado do mistério pascal, do mistério da cruz de Cristo e da sua ressurreição. Veja, não é à toa que na Vigília Pascal a Igreja irá então recolher tantas e tantas passagens da Sagrada Escritura. Por quê? Porque a meditação da Igreja fez com que ela fosse capaz de encontrar a chave de leitura, o significado de toda a história da salvação. E isso não é possível sem o silêncio, sem a reflexão, sem a oração. Mas vamos olhar de perto o que aconteceu com a Virgem Maria, no coração da Virgem Maria. Você vai dizer assim, mas padre, espera lá, o senhor é adivinho? Como é que o senhor vai adivinhar o que aconteceu com a Virgem Maria? Veja, é muito simples. Para a gente compreender o que se passou no coração da Virgem Santíssima no Sábado Santo, basta nós compreendermos o esforço que Jesus fez no coração dos discípulos para que eles, uma vez ressuscitado, voltassem à fé. Sim, porque é exatamente isto. Quando aquela pedra rolou sobre o túmulo de Jesus na sexta-feira, estava sendo sepultado ali não somente o corpo de Jesus, mas o seu corpo, que é a Igreja, havia desaparecido da face da terra também. Por quê? Porque a fé dos discípulos naufragou. A única pessoa que ficou na face da terra com uma fé plena e sólida foi a Virgem Santíssima. E nós vemos isso muito claramente pelo fato de que os discípulos, tanto as mulheres como os apóstolos, correram no domingo para o sepulcro quando receberam notícia de que Jesus tinha sido levado, não é? Para tentarem encontrar o seu cadáver. O que é interessante é que a Virgem Maria, que estava junto com seu filho aos pés da cruz, não foi para o túmulo no Sábado Santo, porque ela sabia pela fé, sabia verdadeiramente que o seu filho já estava ressuscitado. Então, nós podemos dizer que a Virgem Maria, ela, desde o início, fazia aquilo que o anjo diz no domingo de manhã: não procure entre os mortos aquele que está vivo. Então, a Virgem Maria já tinha fé. Esta fé que Jesus vai ressuscitar no coração dos discípulos. No domingo de Páscoa, caminhando de Jerusalém para Emaús, Jesus vai fazendo uma meditação a respeito das Sagradas Escrituras com os seus 2 discípulos. E quando finalmente chegam em Emaús, abrem-se-lhe os olhos e eles compreenderam as Escrituras. Jesus dá a eles a chave de leitura das Escrituras. Por quê? Porque finalmente eles têm a fé. Veja, então, se é assim, nós podemos dizer que no Sábado Santo, a Virgem Maria, que não perdeu a fé, certamente meditava sobre todos aqueles acontecimentos, um pouco como São Lucas diz várias vezes no Evangelho da Infância a respeito da Virgem Maria, que ela guardava estas coisas no seu coração e as meditava. Conferens in corde suo. Né? A Virgem Maria que vai aprofundando o significado, vai enxergando na luz da fé o significado de tudo. Então, se ela meditou sobre acontecimentos da infância de Jesus, como Jesus que é visitado pelos pastores, como a perda e o reencontro de Jesus no templo, quanto mais não meditou a Virgem Maria no Sábado Santo, antes de seu filho ressuscitar, o significado de todos aqueles acontecimentos
misteriosos, em que ela verdadeiramente já compreendia, mas foi compreendendo cada vez mais em profundidade. Nós podemos dizer que a cruz de Cristo foi a chave de leitura com a qual a Virgem Maria pôde ler os acontecimentos de toda a história da salvação, desde a criação do mundo, o pecado de Adão e Eva, mas também a eleição de Abraão, o sacrifício de Isaac, Moisés, a travessia do Mar Vermelho, as profecias, os vários profetas e, finalmente, tudo o que aconteceu com o filho dela. Se você notou, ao traçar esse roteiro, eu tracei exatamente o roteiro da liturgia do Sábado Santo à noite, ou seja, da Vigília Pascal, em que aquelas leituras todas, elas têm uma nova chave de leitura. Ou seja, aquilo que antes foi pensado, não é, pelos seres humanos como um evento que parecia que tinha seu significado somente em Israel, agora, com Jesus, nós recebemos a chave de leitura das Sagradas Escrituras. Agora nós podemos abrir com esta chave o Antigo Testamento e compreender o significado da história de salvação. A Virgem Santíssima, certamente, no Sábado Santo, com a sua fé, soube meditar no seu coração, no silêncio, o grande significado do amor de Deus e dessa história dramática, mas uma história em que a vida terá, sem dúvida nenhuma, sua vitória sobre a morte. A Virgem Maria, em momento algum, duvidou que o seu filho ressuscitaria. Ela sabia disso. Isso não diminuiu o seu sofrimento, no sentido que, evidente, a morte do seu filho foi uma ofensa a Deus que somente o coração puro da Virgem Maria foi capaz de realmente avaliar, aquilatar. Mas também, ao mesmo tempo em que lá estava no fundo da sua alma um profundo sofrimento, estava também uma paz desmesurada de saber que a providência divina e os desígnios de salvação de Deus estavam conduzindo tudo. E agora no Sábado Santo, no silêncio, essa paz tomou conta do coração dela. Aqueles sofrimentos que ela viveu, que nunca mais irão se apagar da sua memória, no entanto, vão adquirindo significado, vão adquirindo verdadeiramente profundidade de compreensão, como a Igreja, mais tarde, irá também conseguir. Portanto, nós, nesse Sábado Santo, preparemos bem a nossa Vigília Pascal, vamos já, desde já, ir meditando em nossos corações como a Virgem Santíssima, junto ao sepulcro do Cristo. Por quê? Porque a cruz de Cristo é a chave de leitura de toda a história da humanidade. Mas não somente. É também a chave de leitura da minha história, da sua história. Se você não enxerga a sua história de vida aberta e decifrada pela chave de leitura da cruz, é porque você ainda não conhece a sua história e não conhece o desígnio de Deus para você. Sim, porque somente se você enxergar a cruz bendita que Deus preparou para você, é que você irá encontrar a ressurreição. Se você não medita e abraça a cruz que Deus reservou, você não será capaz de cantar plenamente a alegria, o aleluia da ressurreição. Que Deus abençoe você, um santo, silencioso e meditativo Sábado Santo.